Olá, pessoal. Me chamo Beatriz e estou vindo por meio deste vídeo falar de um assunto no qual é a base de tudo que direciona o ordenamento jurídico de um país. Eu queria começar perguntando se você sabe o que é uma Constituição. Mas antes de tudo, vamos entender alguns termos que ouvimos que nem todos sabem a diferença de um e de outro. Que são eles, o que é, por exemplo, o constitucionalismo, o que é o direito constitucional e o que é a Constituição. O direito constitucional, ele é a ciência que estuda a organização do Estado e limita sua atuação, ou seja, nos ajuda a compreender como o Estado se organiza, como deve atuar e como deve respeitar os direitos fundamentais de cada cidadão. Já o constitucionalismo é o que estuda a história das constituições, como o constitucionalismo antigo, liberal, social e o contemporâneo. E, enfim, a Constituição, que é o nosso objeto de esclarecimento, né, daqui por diante, ele é o documento que guia o ordenamento jurídico de um país e tem sua importância porque tem tudo a ver com a nossa vida, com nossos direitos, com o funcionamento do país em si. É entender como funciona o nosso próprio país. Imagina viver num lugar onde todo mundo faz o que quer, o governo manda ser limites e ninguém sabe o que pode ou não pode fazer. E eu imagino que seria um caos total, uma verdadeira bagunça. E é exatamente para evitar esse tipo de confusão, né, que a Constituição existe. Ela é a lei mais importante de um país. É um documento, como se fosse um livro de regras, que estão escritas as normas que organizam o Estado. Também define quem governa, né, como se governa, o que pode ou não pode ser feito pelo poder público. E, principalmente, ele estabelece os direitos e deveres de toda a sociedade. Por ser a lei mais importante de um país, ele está acima de todas as outras leis. E isso quer dizer que nenhuma lei, nenhuma decisão de um governante, nenhuma medida tomada por uma autoridade pode contrariar o que está escrito. É nela que está garantido, né, a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, e nada pode ser contrariado em relação a isso. Assim como, por exemplo, né, você ter direito à escola pública, ao SUS, à liberdade de expressão, à segurança. Isso é a proteção dos seus direitos e também o impedimento e limitação do governo ou qualquer autoridade que queira abusar do poder. Agora que a gente já entendeu o que é uma Constituição e qual é a sua importância para organizar o Estado e proteger os nossos direitos, é hora de falar, né? É o momento de falar sobre a nossa Constituição, que está em vigor atualmente, a Constituição de 1988, que também é conhecida como Constituição Cidadã, porque é considerada a mais moderna e democrática da nossa história, e esse apelido ele não foi à toa, né? Foi devido ao período tenso que durou mais de 20 anos, e nessa época não existia liberdade de expressão. As pessoas eram presas, torturadas e até mortas por pensarem diferente do governo. E daí, quando a ditadura acabou, o Brasil começou um processo chamado de redemocratização. E aí ficou claro que a gente precisava de uma Constituição nova. A nova Constituição ela deveria romper com os requisitos autoritários e garantir a reconstrução da ordem democrática, né? E foi aí que foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, composta por parlamentares eleitos. E pela primeira vez houve também a participação da sociedade. E foi daí que nasceu, né, a Constituição Federal de 1988, que temos até hoje, cheia de valores, direitos fundamentais, né, e força normativa. Um dos pontos mais importantes que veio na estrutura do texto foi os princípios fundamentais. E esses princípios, eles são como o DNA do nosso país. É aquilo que guia todas as leis, as decisões dos governantes e o nosso próprio convívio em sociedade. E para deixar claro o que expressa esses princípios, precisamos entender o que diz do artigo 1º ao 4º da nossa Constituição. No artigo 1º, ele define que o tipo de Estado que vivemos, que é uma república federativa, formada pela união indissolúvel dos estados, né, dos municípios e do Distrito Federal. E aí, ou seja, o ponto importante é a questão da construção desse Estado democrático de direito. E isso é o que garante a soberania popular. O Estado ele não está acima do povo. E sim o contrário, o povo está acima do Estado. Então fica claro o fortalecimento da sociedade e da democracia junto, né? O que é um avanço enorme, um avanço profundo devido a tudo que foi vivido no passado. E esse artigo também ele apresenta 5 fundamentos da República, que é como se fosse a coluna que sustenta o Brasil,
que é a soberania, né, onde o Brasil ele é independente, tem poder sobre seu próprio território. A cidadania, onde todos têm direito de participar das decisões políticas, como votar, ser votado e cobrar dos governantes. Dignidade da pessoa humana, que é o ponto central, né? Digamos assim, por também tudo que foi passado naquele período desastroso, que o ser humano ele está no centro de tudo, ninguém pode ser tratado com desrespeito. Dignidade da pessoa humana, ele veio para realmente acabar com tudo que estava sendo passado, né? E os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o trabalho, o empreendedorismo, né? São exemplos. Pluralismo político também, que é o último desse artigo. Todas as opiniões, ideias e partidos têm espaço numa democracia, sim. E o Brasil valoriza a diversidade de pensamentos. Indo para o artigo 2º, fica claro que o Brasil adota os princípios da separação dos poderes, que é o que significa que o poder legislativo, que faz as leis, o executivo, né, que são onde executa as políticas públicas e governa, e também o judiciário, que é aquele que julga com base nas leis. Cada um tem sua função e nenhum pode mandar nos outros. Isso evita abusos, garante o equilíbrio na administração do país, o que é essencial. Já no artigo 3º, ele nos mostra quais são os grandes objetivos do Estado brasileiro. Eles são metas, estão descritos metas que o país deve buscar constantemente, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, né? Promover o bem-estar de todos também é outro ponto. No artigo 4º, vem falar de como o Brasil deve se comportar com os outros países, né? As relações entre países. E a ideia central é manter a paz, respeitar os direitos humanos, promover a igualdade entre os países, e isso fica como um ponto central desse artigo, que é manter a paz. Essas relações elas devem ser baseadas na harmonia, né? E é isso, eu queria passar essa explicação para vocês de um assunto super importante para todos da sociedade, né? Saber como funciona é um ponto primordial, como funciona o seu país. Eu sou aluna do curso de Direito da instituição UniRN e espero ter alcançado o meu objetivo quanto a isso e fico no aguardo para a próxima. E é isso.